Gente, é o seguinte, no mundo existe pessoas semelhantes. E existe até um provérbio ou um ditado filosófico que diz o seguinte: na natureza nada se cria, tudo se transforma. Isso significa que existe um processo que no direito a gente chama de jurisprudência. Significa que o que aconteceu há 1000 anos atrás se repete depois, 500 anos depois 300 anos, e depois sempre. Sempre vai haver uma semelhança em alguma coisa. E o governo do Bozo, ele é semelhante ao governo do Hitler. Por quê? Primeira coisa, primeira linha, primeiro aspecto semelhante. Nós temos aqui até o fundo musical, né? Primeira coisa semelhante é que Hitler, ele seguia uma linha ariana. Ele seguia a filosofia platônica do belo. Todo mundo tem que ser belo. É o que nós chamamos de biopolítica na atualidade. Mas no passado também era assim. O que não é compreendido, o que não é satisfatório, o que é fraco, o que é deficiente, segundo a visão hitleriana, né? Vamos dizer assim, teria que ser eliminado. Hitler, ele não aceitava misturas, de jeito nenhum. Por quê? Ele seguia a hegemonia exatamente do seu país, que era um país de predominância branca, alemã, de olhos azuis e olhos verdes. É daí que vem aquele Jesus, o Jesus histórico, ariano, sendo que Jesus, ele era asiático, indo para a África, porque Israel estava próximo ao Egito. Mas os europeus, através de Constantino, através de vários fatores, transformaram o Cristo asiático, indo mais para entre Israel e Egito, ficava cerca de 40 dias de viagem, transformaram ele num ariano, um Jesus loiro de olhos azuis. Por quê? Porque eles seguiam o antigo pensamento platônico de Platão dos deuses. Os deuses eram perfeitos. Então, os deuses gregos, todo mundo tinha que ser perfeito, bonito, lindo, maravilhoso. Era a visão platônica. Em contraste com a visão de Cristo, que é a visão
do bom. O belo para Jesus é o bom. Ah, você fez um gesto belo. Quando alguém fala assim, você fez um gesto belo, você fez um gesto bom. Você fez algo bem. Mas na visão platônica, era diferente. Platão não seguiu a visão de Alexandre o Grande, que era a visão da mistura. Alexandre, a cada cidade conquistada, Alexandre deixava ali um grupo de soldados e dizia, ó, casem com as pessoas daqui. Se nós conquistamos um território africano, fiquem aqui, nós vamos seguir adiante com outro grupo de soldados e vocês casem aqui com as mulheres daqui. Porque ele sabia, ele entendia que a mistura dos povos trazia força. Tanto que no Brasil e em outros países, a miscigenação, a pigmentação, ela traz força. É menos câncer, garante mais força. Isso até no reino animal. As raças mais depuradas pegam câncer mais cedo, morrem mais cedo. Por exemplo, se você pega um cachorro vira-lata, né? É uma forma de ilustrar. Ele, por ser misturado, sobrevive mais aos problemas. Vive largado. Já o labrador, o cão mais depurado, ele morre logo. Média de vida de 10 anos. Por quê? Porque a depuração demais faz com que a pessoa fique fraca. E Hitler era um fraco. Hitler era um fraco. E ele alimentou no coração do próprio povo alemão, que também tinha o mesmo pensamento, porque essas pessoas que pensam dessa forma, eles têm o ditador, mas eles têm o ditador que eles querem, o ditador não age sozinho, eles também pensam da mesma forma. Eu já tive vizinho assim, que falava, minha filha, nós somos de família de brancos e minha filha não vai casar com negro. Ele seguia a filha para a filha não casar com negro, mas acabou casando. Ela se apaixonou por um negro. E o que tem? E daí, gente? Que diferença faz a cor da pele? Mas Hitler não pensava assim. Hitler e o seu monstro Mengele, que viveu no Brasil escondido muito tempo, aplicavam gasolina na veia das pessoas, aplicavam caneta nos olhos dos judeus para transformar em olhos azuis. E outras raças que não tinham olhos azuis e olhos verdes, eles aplicavam tinta. Olha como esses camaradas são burros. Todo ditador, ele é um burro, ele não estuda, mas ele sabe como enganar. Porque ele sabe que ele também está governando por um grupo de burros. Ele sabe que a outra, a galera, ela também, ela é burra. Você pode ver que todo ditador, toda gente, todo falso profeta, toda pessoa
que vive erroneamente, ele tem milhares de seguidores. Nós vemos aí Henry Christie, nós vemos aquele o Jim Jones, o pastor do diabo, e por aí vai. Sempre eles têm milhões de seguidores. Sabe por quê? Porque essas pessoas, muitos deles, alguns estão enganados, mas alguns gostam de fazer a maldade. A matar, ele gosta disso. Quem é que elegia o Hitler? Era justamente era o Reich, o grupo de soldados que gostavam de torturar e gostavam de matar. E quem é que elegia o Bolsonaro? Olha a semelhança aí. No Rio de Janeiro, por que ele nunca se candidatou a prefeito? Por que ele nunca se candidatou a governador do estado? Porque um prefeito teria que ter aí 2 milhões de votos. Um governador teria que ter aí, vamos colocar, 4 milhões, 3 milhões, 5 milhões de votos. Teria que ter milhões. Mas o grupo que elegia ele era um sindicato militar do exército e de milicianos, que ele sempre tinha entre 400 mil e 600 mil. Era esse grupo que eu elegia, era esse grupo que, quando eram expulsos por desordem na polícia militar e no exército, ele ia lá dar prêmio para eles e colocava eles como assessores. Mas um dia ele percebeu que havia um antipetismo por causa de 2013, quando Dilma Rousseff ela fez as pedaladas fiscais e ela não diminuiu o preço da passagem e permitiu que a Lei de Segurança Nacional fosse contra os estudantes. Aí, vapo. Era a hora da extrema-direita aproveitar alguém. Aí misturou. Aí juntou maçom, juntou igreja, juntou todo mundo. Vamos empurrá-lo. Nós não temos um Aécio. Aécio estava todo corrompido, foi pego com a mala de dinheiro, então vai Bolsonaro mesmo. Nós vamos de Bolsonaro mesmo. Vamos de Bolsonaro. Aí juntou todo mundo. Aí juntou militar, juntou alemão, juntou todo mundo para empurrar os milicianos, para empurrar o mito falsificado no poder, que agora foi eleito por um grupo de jornalistas do mundo como o governo mais corrupto da história do Brasil. Antes dele foi Collor de Mello. Eu lembro que eu votei no Collor. Collor de repente apareceu no Brasil como o caçador de marajás. Nós tínhamos Lula, que tentava já há algum tempo se eleger presidente, e nós tínhamos o caçador de marajá. Do nada, era o prefeito lá cidade aí, eu não lembro agora. Ele de repente aparece e diz: olha, eu vou caçar os marajás, vou tirar os marajás do poder. O caçador de marajá. Depois descobriram que ele tinha 5 mil marajás contratados lá no estado dele. Cabeludo, bonitão, boa pinta, pinta de bom moço. Gente, é incrível como esses caras
fascistas, eles têm sempre uma pinta de bom moço. O Hitler andava todo arrumadinho, família toda arrumadinha, de paletó, de gravata, sempre era impecável. Se alguém fosse tirar uma foto de Hitler, tinha que ser uma foto impecável. Ele e os 10 filhos dele. Os nazistinhas. Aqui é a mesma coisa. O Bolsonaro passou 27 anos perseguindo John William. John William entrou depois, né? Mas passou assim uns 3 mandatos a 4 mandatos perseguindo John William. Ele fazia questão de sentar atrás do John William para xingar o John William, porque isso agradava a população. Porque John William era gay. Mas acontece que o Carluxo, filho dele, também é apaixonado pelo primo, o índio. O índio que agora, para esconder a homossexualidade dele, foi mandado lá para Brasília para trabalhar com aquele senador que foi achado com 30 mil, 300 mil na cueca. Eu não sei como que cabe tanto dinheiro na cueca do camarada. Ele estava lá, o índio, ganhava 20 mil. Bolsonaro mandou ele para lá, mas o Carluxo não largou do pé dele, né? O Carluxo não ficava lá no Rio como vereador, estava sempre em Brasília. Porque a paixão dele estava lá. Mas o camarada, mesmo sabendo que havia um filho que tinha problemas nessa área, tinha dificuldades homoafetivas, tinha traços homoafetivos, ele não perseguia os homoafetivos. O Jim Jones, aquele líder do diabo, também era envolvido com isso. Então, geralmente, esses camaradas assistam o filme Beleza Americana. Você vai ver lá um cara, um coronel, né? Grande. Mata o vizinho porque o vizinho, ele supostamente estava dando em cima do filho dele. Mas, no final, se descobre que ele era apaixonado pelo vizinho. Que coisa, né, gente? Que mundo que nós estamos vivendo. E aí vem as semelhanças. Bolsonaro ficou o Hitler ficou 30 anos esperando para assumir o partido nazista. E quando assumiu, e ele ganhou, ele ficou 6 anos pousando de bom moço. E uma coisa interessante que eu quero contar aqui. Quando o Hitler mostrou as unhas dele, o que é que ele fez? Ele começou uma perseguição às igrejas pequenas, porque tanto a igreja evangélica como a igreja católica fecharam os olhos para as maldades de Hitler. Lembra que o protestantismo surgiu também na Alemanha? Através de Lutero, em 527, pois havia muitos protestantes ali e havia também muitos católicos da Contra-Reforma. Estavam ali. Então, muitos evangélicos de igrejas pequenas que começaram a ser perseguidos pelo Hitler,
foram procurar os pastores de grande igreja, líderes de grande igreja, dizer assim: olha, o Hitler está me perseguindo. O Hitler, ele não deixa eu abrir os meus trabalhos. Ele coloca lá gente me perseguindo. Aí sabe o que é que os líderes das grandes denominações falavam? O problema é seu, não é meu. Comigo ele não está mexendo, ele está mexendo com você. E foi assim que aconteceu. E Hitler foi destruindo os pequenos, até que ele chegou nos grandes. Quando ele mandou fechar as grandes igrejas. É um exemplo assim: classe pobre e classe rica. Enquanto ele estava destruindo a classe pobre, os ricos não estavam nem aí. Eles não estavam nem aí. Assim acontecia com as igrejas. Enquanto as pequenas igrejas lá na Alemanha eram destruídas e fechadas, ninguém estava nem aí. Os grandões, ele não está mexendo com a gente. E aí Hitler destruiu todas as pequenas igrejas. Até que ele foi para as grandes. Ele teve tempo. Foram 6 anos, pousando de democrata, até que ele abafou as grandes. Abafando as grandes, ninguém mais pôde controlar a insanidade de Hitler. Ele era um insano, mas o povo deu corda para a insanidade dele. Porque o insano, você tem que aplicar as leis em cima dele. Você não pode deixar ele se apropriar do Estado através da democracia. É isso que está acontecendo no Brasil. Nós temos a República, que é a coisa pública, que é o SUS, que é a Caixa Econômica, a Petrobras e outros, o Exército, a Polícia Militar, a Polícia Civil. Nós temos a Polícia Federal, o Supremo Federal, o Congresso. Então ele tenta dominar tudo isso. Ele já infiltrou as quintas colunas dele, já tem 3.000 militares dentro das instituições. E tenta colocar dentro das escolas, mas os professores não são bobos, não aceitaram o maluco do Van Traub. E ele saiu, foi para trabalhar nos Estados Unidos, tá, num banco, ganhando 4, 5 vezes mais do que ganhava aqui. Aqui ele ganhava 33 mil, lá ele foi ganhar 120 mil. Outro é o Moro também ganhava 30 como juiz, 33 como ministro, e agora ganha 120 mil como um dos diretores da Odebrecht, empresa que ele ajudou a condenar. Olha só. Mas agora ele está do lado oposto. A Odebrecht era alvo da Lava Jato. Foi muita gente presa por causa da Odebrecht. E o Lula era o responsável por tudo aquilo, segundo ele, segundo o Moro. Agora o Moro é diretor lá. Você está vendo como é que funciona o fascismo? A mentira? Então, Bolsonaro vai tentando. Ele tentou conquistar o SUS e as escolas públicas. Tentou na lei da liberdade econômica. Ele é malandro.
Sabe qual é a malandragem dele? Ele usa a lei a favor dele, a lei democrática. Enquanto os partidos de esquerda pensam que Bolsonaro é contra a lei, é o contrário. O pessoal da esquerda acorda, Bolsonaro não é contra a lei, ele não é contra a democracia, porque a democracia permite que ele trabalhe. Por exemplo, ele xinga e a lei não faz nada, porque na lei está escrito que é livre a manifestação do pensamento, ou opinião, sendo vedado o anonimato. Então ele aparece lá, ele diz que para não poluir o meio ambiente tem que ir no banheiro dia sim, dia não. Ele diz que quer a mandíbula de Dilma. Todo dia ele aparece com alguma coisa maluca na cabeça. E isso ele agrada aquele grupo de fascistas igual a ele. Quem são os fascistas? Gente, isso parece até um palavrão, não é? Mas não é uma coisa simples. As coisas ruins se atraem. Você pode ver, onde tem uma pessoa que gosta de fazer maldade, junta um grupo ali, junto. Nós tivemos aqui no nosso estado aqui, quase que nós tivemos a eleição de um cabo, chamado Cabo Camata, porque ele dizia que ia dar uma surra de gurugumba nas pessoas, ia botar fogo. Imagine, o governador do estado iria dar uma surra, e quase que ele ganhou do Vitor Buarque, e depois ganhou para prefeito. Por quê? Porque tinha seguidores. Quem faz o mal tem seguidores. O Nero tinha seguidores, Calígula tinha seguidores, aquele lá de Uganda, Idi Amin Dada, que poderíamos chamar de Diabo Dada, tinha seguidores. O Saddam Hussein, ele estava numa reunião, quando ele começou a mandou 40 anos, ele estava numa reunião e tinha 1000 pessoas, e ele disse: olha, eu quero saber quem está comigo aqui. E aí, naquele grupo, levantou aí umas 700 pessoas, todos armados, e 300 ficou sentado, que não estava com ele. Falou: então quem está comigo, quem é fiel a mim, pega esses 300 que ficaram sentados aí, é um exemplo que eu estou citando, leva lá fora. Isso aconteceu mesmo, não sei a quantidade certa, leva lá fora e mata. Foi um genocídio, gente, foi um extermínio. Levaram os contras lá fora e fuzilaram. Assim fazia o Jim Jones, assim fazia o líder lá de Uganda, e assim fazia Hitler, e assim faziam todos os ditadores. Bolsonaro, através da biopolítica, ele diz que tem que morrer mesmo. Quem é fraco tem que morrer. Nós temos 190 mil mortos no Brasil pela coronavírus. E ele morre de rir e diz que está com Covid. Eu estou com Covid. Mas havia um outro lá nos Estados Unidos, o Trump, e esse já foi embora. Ele achou que ele não caía, que ele não saía do poder, mas o povo se chateou com aquilo e tirou ele do poder. Lá no Chile, foram 40 anos
também. Mas o povo ficou de saco cheio com aquelas leis criadas por Pinochet. E aí partiram para cima. Então, Bolsonaro, eleito agora por um grupo de jornalistas no mundo todo, o homem mais corrupto do ano. Mas é engraçado, gente, o grande dilema disso é que o Collor está aí até hoje como senador. E provavelmente vai acontecer com o Bolsonaro. Quando ele sair da presidência, ele vai ser um senador, seus filhos vão ser os senadores, porque ele sempre vai ter um grupo de fascistas que vão apoiar. Se ele falar, vocês têm que fazer cocô, um dia sim, um dia não, eles vão bater palma, vão gritar, ô mito, mito, mito. Se ele xingar 40 palavrão numa reunião de Estado, todo mundo vai aplaudir. Sabe por quê? Porque são pessoas que são igual a ele. Infelizmente. Em toda a sociedade, 15% da sociedade é de fascista, de pessoas que querem vingança, que querem o mal. Essas pessoas não servem para serem políticos.